estudando bastante, tenham feito as revisões de todos os conteúdos que a gente viu até aqui, porque a aula de hoje vai ser uma aula de revisão somente em questões da banca AOCP, que é a banca do seu concurso. Então, espero que você tenha aproveitado o curso até aqui, tenha gostado da nossa metodologia, da forma que a gente tem ensinado. Espero que você tenha aprendido bastante. Se ficou com alguma dúvida, aconselho você a voltar, rever o vídeo com mais calma. E depois que você tiver concretizado todo o seu conhecimento, comece a assistir essa, que é a última aula do seu curso. É uma aula de revisão para a gente ver como a sua banca gosta de cobrar as questões. Tranquilo, pessoal? Espero que você tenha feito o dever de casa, tenha feito muitas questões, tenha revisado os conteúdos, porque agora a gente vai treinar na prática fazendo questões. Então, chega de conversa e vamos direto aos exercícios. Vamos então, pessoal, começar a nossa resolução de questões, a nossa revisão em questões da banca AOCP. Vamos lá então. O tema das primeiras questões é arquivística, princípios e conceitos. Você já estudou os conteúdos, né? Agora vamos exercitar com questões da banca AOCP. Questão de número 1. AOCP, Prefeitura de Betim, Minas Gerais, 2020. Considerando a teoria das três idades, lembra da teoria das três idades? Assinale a alternativa correta. Letra A. Corrente. Os documentos apresentam interesse e são objeto de consultas, embora os assuntos neles contidos já tenham sido solucionados. E aí, num documento corrente, os assuntos já foram completamente solucionados? E aí, gente? Não, né? Então vamos para a letra B. Nas instituições públicas, predomina um modelo de sistema de organização de arquivo em que o documento público é controlado desde sua produção. E aí, no ciclo vital, o documento tem ou não que ser controlado desde a sua produção? Me conta, o que você acha? Parece certo, né? Mas vamos ler os outros. Lembre-se que sempre tem que ler todos os itens. Não vá marcando e vá para a próxima não, porque você pode se confundir. E tem umas bancas que adoram colocar uma certa e uma certíssima. Sempre opte pela mais correta. Beleza? Então, questão de número... item C, né? A criação do arquivo permanente foi um grande avanço e tornou-se peça fundamental dentro do sistema de arquivamento da administração pública. E aí, gente, o que você acha? Eu acho que a B está mais correta. E você, o que você acha? Por que, Luciana? Foi um grande avanço o arquivo permanente? O arquivo permanente é algo que já existia há mais tempo, né? Então, essa questão aí está meio duvidosa. Vamos então para o item D. Permanente. Os documentos circulam pelos canais decisórios buscando solução ou resposta. É na idade permanente que os documentos ficam circulando? Não, né, gente? A gente sabe que não. É na idade corrente. Então, a D está errada. E a letra E, corrente. Os documentos passam a ter valor cultural e científico. Valor, lembra quando a gente estudou os valores primários e secundários? Lembra? Quem tem valor cultural e científico é o arquivo corrente? Não, né, gente? A gente sabe que não, é o arquivo, isso mesmo, permanente. Então, a nossa questão correta é a questão? É a letra? Isso mesmo, pessoal, letra B de bola. Vamos, então, para a nossa questão de número 2. Questão de número 2, a OCP, UFPB, Universidade Federal da Paraíba, 2019. A arquivologia enquanto ciência é regida por princípios que estabelecem os seus fundamentos teóricos e conceituais. Qual princípio arquivístico cuja natureza disciplinar é exclusivamente a própria arquivística? Serve de base para os demais princípios arquivísticos, além de estabelecer critérios básicos para a organização de arquivos. Qual é o princípio basilar? A gente viu. Qual é o princípio basilar da arquivologia? Hein? Me diz. Você sabe, né? Então, vamos lá. Vamos para os itens. Princípio basilar. A. Proveniência. E aí, gente? É o da proveniência, né? Você sabe. Proveniência é o respeito aos fundos, mas lembre-se, tem que ler todas as opções.
Territorialidade. Territorialidade não é o basilar, né? Ciclo vital nem é um princípio. Ciclo vital são as 3 idades, corrente, intermediária e permanente. Teoria das 3 idades também não é princípio. E autenticidade é princípio, mas não é o principal. Então, a nossa resposta é a letra... Isso mesmo, acertou. Letra A. Então, o princípio basilar da arquivologia... Qual que é o princípio basilar da arquivologia? É o princípio da proveniência. Isso mesmo. Bom, pessoal, então o segundo tópico a ser revisado na nossa aula de hoje é gestão de documentos. Você se lembra das atividades de gestão do mnemônico PTU-AA? PT usa AA. Lembra disso? Quais são? Produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento? Se lembra? Vai precisar disso, tá? Além disso, precisa saber quais são as fases da gestão documental. Você lembra? PUD, lembra? Produção, utilização e destinação. Então, sem mais enrolação, vamos para as questões. Questão de número 1. A OCP, Prefeitura de Betim, Minas Gerais, 2020. No que se refere à organização de documentos, ou seja, a gestão dos documentos, destacam-se 3 fases básicas no processo. Assinale a alternativa que apresenta as 3 fases corretamente. Acabei de falar para você, né, gente? Então, vamos lá. Quais são as 3 fases? Lembra PUD, produção, utilização e destinação. E a resposta já está aqui de cara na letra A. Mas lembra que eu te falei, a gente não pode negligenciar nenhuma alternativa, tem que ler todas. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Letra A, produção, utilização e destinação, provavelmente é a nossa resposta. Mas vamos para B. Leitura, organização e arquivamento? Não. Pesquisa, organização e arquivamento? Também não. Produção, organização e despacho? Também não, né, pessoal? E letra E, pesquisa, classificação e arquivamento? Não, tá bem tranquila essa questão, né? A gente sabe que a resposta é a letra... Isso mesmo, tá mole essa, letra A. Então, vamos agora para a questão de número 2. Questão 2. A OCP, UFPB, Federal da Paraíba, 2019. A respeito da gestão arquivística de documentos, assinale a alternativa incorreta. Preste muita atenção no seu enunciado. Aqui está em letras garrafais, caixa alta, né, negrito. Só que na sua prova nem sempre vai estar assim. Então, você precisa ler o enunciado com o máximo de atenção que você conseguir. Tranquilo, pessoal? Então, leia o enunciado, ainda mais nessas questões de múltipla escolha. Esteja atento se o examinador quer que você procure a certa ou a errada. Como que eu faço, Luciano, para eu ter mais atenção? Você vai lá no seu enunciado e vai circular ou vai sublinhar se ele quer a correta ou a incorreta. Beleza? Depois que você destacou aí, vamos aos itens. Letra A. Realizar a gestão arquivística dos documentos permite apoiar e documentar a elaboração de políticas e o processo de retomada de decisão nas instituições. E aí, a gestão arquivística, ela apoia esse processo? Apoia, né, gente? A gente sabe que sim. Então, o item está? Isso mesmo, tá certinho. Letra B. Recomenda-se que a gestão arquivística de documentos digitais seja feita por meio de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, um SIGAD. É recomendado que a gestão arquivística seja feita por meio de um SIGAD? Tá certinho, né, pessoal? E aí, a questão C. A inserção de documentos audiovisuais, iconográficos, sonoros e musicais não pode ser prevista em programas de gestão arquivística de documentos, uma vez que a gestão trata apenas de documentos textuais? Tá errado, né, pessoal? A gente sabe que isso tá errado, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele tá falando que não pode, não só pode, como deve. Isso tá errado, né, pessoal? A gente sabe que tá errado. Então, a nossa questão errada provavelmente é a letra C, né? Isso mesmo. Vamos, então, dar continuidade na leitura, porque, como eu falei para vocês, a gente não pode negligenciar os outros itens. Letra D. A gestão documental é dever do poder público, bem como a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. Nós vimos isso aonde que a gente viu isso? Na Lei 8.159. E aí, de fato, a gestão documental é dever do poder público. Esse item está certinho. Item E.
A gestão documental compreende os processos que vão desde a produção dos documentos até a sua destinação, envolvendo as etapas de classificação e avaliação, que são consideradas as mais importantes na implantação de um plano de gestão documental. E aí, pessoal, tá certo ou tá errada essa? Tá certinha, né? Realmente a gestão documental vai da produção até a destinação. Lembra que a gente viu os tipos de destinação? Se ele vai ser recolhido para a guarda permanente ou se ele vai ser eliminado. Então, esse item tá certinho. Então, a questão, ela quer o quê? Ela quer a errada. Então, não pode ser a E. Lembra qual que a gente viu que era errada, que a gente achou que seria errada? A letra... Isso mesmo, a letra C. Vamos reler para ver se a gente continua achando que está errada? Então, vamos lá. C. A inserção de documentos audiovisuais, iconográficos, sonoros e musicais não pode ser prevista em programas de gestão arquivística de documentos, uma vez que a gestão trata apenas de documentos textuais. Não, né, gente? Está erradíssima. Não só pode, como deve ser previsto. E gestão é independente do suporte, não é só textuais, não. Beleza, pessoal? Então, a nossa resposta é a letra... Isso mesmo, o item errado, que é o que a questão quer, é a letra C de casa. Tranquilo, pessoal? Até aqui, tudo certo, né? Bom, pessoal, então terceiro tema a ser revisado na nossa aula é protocolo. Você se lembra? Eu te falei que protocolo era um tema muito importante que cai, assim, não vou falar 100%, mas em 99,9% das provas em que esse assunto é cobrado. Então, você precisa saber cada uma das atividades de protocolo. Você se lembra que a gente falou RC, RD, CTEA? Luciana, esse mnemônico não faz sentido nenhum para mim. Eu sei que não tem uma lógica, mas me ajuda a lembrar e eu espero que te ajude também. Então vamos lá, o que é RC? Recebimento, classificação. RD, registro, distribuição. CT, controle da tramitação. EA, expedição e autuação. Tranquilo, pessoal? Então lembra que você precisa conhecer o conceito de cada uma dessas atividades. Se você não se lembra, volte lá na aula de protocolo. Beleza? Então vamos lá. Questão de número 1. A OCP Fundasos 2015. Receber, registrar, classificar, distribuir, controlar a tramitação e expedir documentos são atividades do... E aí, gente? Do... A gente acabou de ver essas atividades, né? Então, são atividades do protocolo. Essa questão aqui, ela deixa uma casca de banana. Por quê? A gente viu que o protocolo, ele é uma atividade típica do arquivo corrente. Então, aqui ela coloca arquivo corrente e protocolo. Qual é a resposta mais certa, Luciana? Protocolo. Por quê? Porque o arquivo corrente, ele é maior do que só o protocolo. E essas atividades que ele listou são atividades específicas do protocolo. Então, a nossa resposta é justamente protocolo, apesar do protocolo ser uma atividade típica do arquivo corrente. Tranquilo, pessoal? Então, não é intermediário, não é permanente nem descrição, tem nada a ver. As duas possíveis seriam arquivo corrente e protocolo, e a correta vai ser protocolo. Por quê? Porque protocolo é justamente quem faz essas atividades que ele listou no enunciado. Tranquilo? Então, a nossa resposta é a letra... Isso mesmo, letra E. Questão de número 2. A OCP, Prefeitura de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, 2015. Qual é a atividade que compreende um conjunto de operações e procedimentos visando ao controle dos documentos que ainda tramitam no órgão, de modo a garantir a sua imediata localização e recuperação? E aí, qual é essa atividade que permite uma imediata localização e recuperação? Vamos ler? Letra A, atividade de classificação de documentos. Letra B, atividade de distribuição de documentos. Letra C, atividade de recepção de documentos. Letra D, atividade de protocolo de documentos. E letra E, atividade de registro de documentos. Como nós vimos, quando nós estudamos protocolo, a função do protocolo é registrar, é classificar, para facilitar o acesso, controlar a tramitação, saber onde está. Então, o que ele nos pergunta no enunciado é justamente uma atividade de protocolo de documentos. Então, o nosso item, a nossa letra correta é a letra... Isso mesmo,
Letra D de dado. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, pessoal, nosso próximo tema a ser revisado é arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. Se lembram dessa aula? É uma aula um pouco extensa, né? A gente fala das 13 regras de alfabetação, dos métodos básicos, dos métodos padronizados. Vocês se lembram disso? Tem que lembrar. Se não lembrar, volta lá e assiste a videoaula de novo. Então, sem mais delongas, né? Vamos para a questão. Questão de número 1. A OCP, Prefeitura de Betim, Minas Gerais, 2020. No que diz respeito aos métodos de arquivamento, em arquivos ativos e inativos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Ele quer as corretas. Item 1. O método de arquivamento é determinado pela natureza dos documentos e pela estrutura da entidade? Tá certo, né, gente? Eu vou definir qual método que eu vou usar dependendo da natureza dos documentos e da estrutura da minha entidade, sim. Então, tá certinho. 2. Os métodos de arquivamento são divididos em duas classes, os básicos e os padronizados? É isso mesmo, né? Você lembra do mnemônico dos básicos? É o mnemônico GINA, geográfico, ideográfico, lembra? Numérico e alfabético, é isso mesmo. E os padronizados, que tem o Rondex, os outros lá, diferentões. E o 3, item 3. Há dois grandes sistemas de arquivamento, o direto e o indireto. É isso mesmo, né, pessoal? O direto, que eu vou consultar diretamente, e o indireto, que eu uso um instrumento antes de consultar onde está a minha documentação. E a quarto item, até agora os 3 primeiros estão certinhos, né? E o quarto item, o método automático, faz parte da classe dos básicos? E aí, qual que é o mnemônico dos básicos? GINA. Tem automático? Não, esse A é de alfabético. O automático, ele está dentro dos padronizados, então o item 4 está errado. Então, qual é a alternativa que traz o item 1, 2 e 3 como correto? É logo ali na letra A, né, gente? A letra A traz o 1, o 2 e o 3 como correto. Tranquilo, pessoal? Então, o nosso gabarito é a letra A. Vamos agora para a questão de número 2. A OCP, Prefeitura de Betim, Minas Gerais, 2020. Tão importante quanto arquivar é encontrar rapidamente os documentos. Sobre métodos de arquivamento, assinale a alternativa correta. Ele quer também a alternativa correta. Letra A. No arquivamento eletrônico, são dispensáveis os métodos eletrônicos? Não, né, gente? A gente precisa. Então, não é dispensável, é indispensável. Letra B. O método automático faz parte da classe de métodos básicos? A gente acabou de ver no item anterior que isso está errado. Automático não é método básico, é método padronizado. Dentro dos métodos básicos, vou repetir para você não esquecer, a gente tem o GINA, geográfico, ideográfico, numérico e alfabético. Então lembra, qual que é o mnemônico dos métodos básicos? GINA, geográfico, ideográfico, numérico e alfabético. Tranquilo, né? Letra C. O método geográfico se caracteriza pelo sistema indireto? Não, os de sistema indireto são lá os numéricos, o geográfico é direto. Letra D. No método numérico simples, é feita a atribuição de um número a cada correspondente ao cliente? Exatamente isso, né, pessoal? Então, por enquanto, é a D que está certa. Vamos ler a E só para ter certeza. O método ideográfico faz parte da classe de métodos padronizados? Não, né, gente? A gente viu no GINA que o I é de ideográfico. Então, ideográfico é método básico. A nossa resposta, então, é a letra... Isso mesmo, pessoal. Letra D de dado. Bom, pessoal, esse é o último tema a ser revisado na aula de hoje. Então, vamos lá. O nosso último tema a ser revisado é preservação e conservação de arquivos. Vocês lembram de todos os detalhes que a gente viu na nossa aula? Se não lembra, volta lá e revisa essa aula que é muito importante para a sua prova. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá direto para as questões. Questão de número 1. A OCP, Câmara de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, 2019. O que é necessário fazer como medida preventiva para manter um acervo arquivístico? E aí? Letra A. Proteger os documentos da incidência da luz solar que provoca o enfraquecimento do papel?
Essa é uma das medidas que a gente viu, não foi? Justamente expor o documento à luz solar, a luz em geral, principalmente a luz solar, ela estraga o documento porque enfraquece as fibras do papel. Então a letra A já está certa, mas lembre-se, tem que ler todas para ter certeza. Letra B. Manter os índices de umidade relativa do ar e de temperatura idênticos? Não, né, gente? A gente tem que ver, dependendo de cada tipo, qual que é o documento, qual que é o suporte do documento. Lembra, a fotografia preta e branca é uma temperatura, a colorida é outra. Então, cada documento tem suas especificidades. Então, isso não é verdade o que ele fala na B. C. Utilizar grampos para juntar documentos da mesma origem. A gente tem que evitar o uso de grampo. Lembra? O grampo, ele oxida, ele danifica o nosso papel. Furar já é um dano, né? Furar e colocar um grampo é um dano muito grave, que ao longo do tempo vai oxidar. Então, de jeito nenhum. E letra D. Manter os arquivos em caixa de papelão com pouca luz e ventilação, protegendo-os de forma correta. Caixa de papelão com pouca luz e ventilação. Tem que ser pouca ventilação? Não, né, gente? Tem que ter os índices adequados. E não é qualquer caixa de papelão, tem que ser uma caixa de papelão com pH adequado. Então, a nossa questão, o nosso item mais certo é a letra, isso mesmo, a letra A. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo certo, né? Então, vamos direto para a questão 2. Bancar o CP, né? O FPB, Universidade Federal da Paraíba, 2019. Ao realizar o teste do pH, lembra que a gente estudou pH? É uma partezinha pequena da química que é muito importante aqui dentro da arquivologia, na preservação, conservação e restauração. Tem que saber, tá? Ao realizar o teste do pH, no documento a ser restaurado, o arquivista verificou que a concentração de íons de hidrogênio, H+, estava maior do que a de íons de hidroxila, OH-, em uma solução aquosa. Nessa situação, o suporte documental encontra-se. Lembra, se eu tenho mais hidrogênio, íons de hidrogênio, H+, o documento está ácido. Se eu tenho mais OH-, que é hidroxila, o documento está básico. Então, nesse caso aqui, se eu tenho mais íons de hidrogênio do que íons de hidroxila, o documento vai estar ácido ou básico? Ácido, né, gente? Se eu tenho mais H+, o documento vai estar ácido. Lembra disso. Então, vamos lá. Alcalino ou básico são sinônimos, tá? Alcalino, não. Ele estaria alcalino se tivesse mais hidroxilas. Neutro, não. Saturado, não. Em hidrólise, também não. E letra E, ácido. É isso mesmo. Quando eu tenho mais íons de hidrogênio, o documento vai estar ácido. Então, a nossa resposta correta é a letra... Isso mesmo, letra E. Letra E de escola. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula e do nosso curso de Arquivologia da banca AOCP. Espero que você tenha aproveitado e tenha aprendido bastante. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco, tanto pelo nosso site quanto pelo nosso Instagram. A gente está disponível para ajudar vocês, para acompanhar vocês até a aprovação. Eu desejo uma excelente prova e muito sucesso no seu caminho. E manda um e-mail, manda uma mensagem quando você passar no seu concurso, que a gente quer compartilhar dessa felicidade também. Todo sucesso e aprovação do mundo. Um abraço!